Se você quer entender um pouco mais como criar uma empresa de cibersegurança e faturar aí mensalmente 10, 15, 20, 50, 100, 200 mil, 1 milhão por mês, é extremamente possível. E nesse vídeo eu quero te mostrar se eu criasse uma empresa de cibersegurança hoje, o que eu faria. Então, para fazer isso de uma forma um pouco diferente, eu decidi compartilhar a minha tela aqui, então se liga aí. Bom, se você chegou até aqui, significa que você quer criar uma empresa de cibersegurança ou é um entusiasta e quer entender um pouco mais como funciona esse mercado. Antes de começar esse vídeo, eu quero me apresentar. Me chamo Rafael Pizzolato, sou empreendedor serial, trabalho com marketing digital, estratégias de marketing há mais de 10 anos. Sou o CEO atualmente da Start. A Start é uma fabricante líder de produtos de cibersegurança no modelo software como serviço, e a gente tem potencializado a proteção digital de pequenas e médias empresas no Brasil. Então, desse mercado de cibersegurança eu conheço um pouquinho e quero te mostrar, te provar por A mais B, se eu criasse hoje uma empresa de cibersegurança, o que eu faria depois de 6, 7 anos aí nesse mercado, atuando diretamente, protegendo outras empresas. Bom, mas eu gosto de fazer isso de uma maneira direta, sem devaneios, mostrando a minha tela diretamente aqui como que a gente pode entrar nesse mercado. Bom, antes de mais nada, a gente precisa entender que, e você precisa entender, que não adianta querer simplesmente pegar o que tem na internet, um monte de conteúdo, e muitas vezes a gente perder diretamente o que de fato mais importa. E o que de fato mais importa é nós entendermos esse mercado. Tudo começa, e aí, pela minha experiência hoje, eu olharia o seguinte, cara, eu quero criar uma empresa, eu quero atuar nesse mercado da cibersegurança. Então, primeiro eu preciso entender esse mercado. Como que esse mercado está reagindo, como que ele está crescendo, se ele tem, de fato, quando a gente olha para os próximos anos, ele está crescendo, existe uma visão de longo prazo para esse mercado no atendimento nacional e global? Então, quando a gente pega aqui o mercado da cibersegurança e olha como economia digital, quando a gente pega as principais pesquisas do mercado digital no mundo, a gente está falando aí de um mercado trilionário, porque no final das contas, tudo hoje exige tecnologia, tudo tem tecnologia. As próprias inteligências artificiais, elas são baseadas 100% em tecnologia. E esse mercado está se expandindo. Quando a gente olha para o mercado da cibersegurança no Brasil especificamente, a gente tem um número aqui interessante, porque até 2019 a expectativa é que esse mercado lucre, ou seja, fature 5,4 bilhões de dólares. Trazendo a um valor presente em real especificamente, a gente está falando aí por volta de quase 30 bilhões de reais. Isso só do mercado de serviços de cibersegurança. Quando a gente pega o mercado global de cibersegurança, a gente está falando aí de um mercado que vai estar valendo mais ou menos por volta de 500 bilhões de dólares. Então é um mercado trilionário também quando a gente traz a valor real. Então, beleza, entendi que esse mercado é um mercado que está em expansão, é um mercado que existe uma jornada de crescimento. No longo prazo, eu não estou aproveitando um hype, digamos assim, que é muito comum as pessoas quererem o hype do momento. A gente não está se baseando no hype, a gente está se baseando num mercado que tem expansão, que está crescendo, que está forte e que ele tem uma jornada de crescimento para o futuro. Beleza, próxima etapa, quando eu entendo esse mercado, eu preciso analisar o seguinte, cara, qual o problema que eu vou resolver? Porque muitas vezes a gente se apaixona pela solução, a gente se apaixona tanto pela ideia, tanto pela resolução daquilo que a gente criou, que a gente se esquece que o maior gerador de receita de um negócio é quando nós resolvemos um problema latente, que as pessoas percebem esse problema e elas pagam para esse problema ser resolvido. Quando a gente olha para o mercado de cibersegurança, a gente está falando de ameaças digitais e principalmente o ransomware e phishing crescendo constantemente, que é principalmente a questão da criptografia de dados. É quando os cybercriminosos eles roubam os dados e exigem ali um pagamento, um resgate e tudo mais. E na maior parte das vezes, as pequenas e médias empresas são as que mais sofrem, e eu vou provar isso para você. Nos últimos 12 meses, isso olhando esse vídeo hoje que eu estou fazendo aqui em 2024, em novembro, nos últimos 12 meses para trás, foram bloqueadas 192 milhões de tentativas de ataques contra PMEs no Brasil, uma média de 365 bloqueios por minuto.
Cara, não é brincadeira, é um mercado muito bom e o principal problema que a gente enfrenta hoje são essas ameaças cibernéticas, principalmente vindo do ransomware e do phishing. O custo médio de uma violação de dados no Brasil é de 6,75 milhões, com ataques de phishing sendo os mais comuns, custando em média 7,75 milhões por incidente. Quando a gente fala lá que um ataque, um cyberataque, ele não só traz o custo da parada, da indisponibilidade da empresa, mas traz o custo da reputação, traz muitas vezes o custo do reinvestimento, traz o custo de perdas financeiras que foram envolvidas durante o ataque e pós-ataque, e tem às vezes a questão do vazamento dessa informação. Então, são vários custos que a gente precisa olhar de uma maneira um pouco mais holística para não ficar só naquele, ele ficou 2, 3 horas parado, significa que a empresa perdeu o faturamento relacionado à produtividade dos funcionários e relacionado à própria empresa. Não. Existem muito mais custos envolvidos nessa equação. Depois que eu entendo esse problema, que as ameaças cibernéticas, as ameaças digitais, elas são um problema e o ransomware e phishing hoje são as principais ameaças, significa que eu preciso agora olhar para o cliente. Para quem que eu vou endereçar a resolução desse problema? Eu preciso entender, então, que hoje as pequenas e médias empresas, você poderia muito bem, mas eu quero trabalhar com cibersegurança no B2C, que seria ter uma empresa que atende o público final. Eu quero ter uma empresa que faz o B2B, que é atendendo diretamente o setor corporativo. Não, eu quero ter o B2B2C, eu quero desenvolver um produto que atende empresas, que essas empresas vendem para os consumidores. Existem várias maneiras, mas aqui eu estou te apresentando a maneira que eu criaria, que traz o retorno sobre o investimento mais rápido, com geração de caixa mais rápido. E a gente sabe que hoje quem paga muito mais fácil e que tem, digamos assim, orçamento e caixa para fazer um investimento num produto e serviço de cibersegurança são empresas, né? O mercado B2B. Quando eu vou para o B2C, eu tenho ali um valor de produto, um produto de valor baixo, um retorno sobre investimento mais alongado, o CAC, né, o custo de aquisição para essa operação é maior, então a minha margem de receita ela é muito menor e eu teria que ter um volume muito grande de venda especificamente desse produto direto para o consumidor final. Isso eu estou dizendo que é um mercado ruim? Não, longe disso, eu estou dizendo que estou mostrando o caminho que eu iria aqui para você, tá? Quando a gente olha o mercado de pequenas e médias empresas no Brasil, galera, a gente está falando aqui de 9 milhões de CNPJs. Só que existem 20 milhões de CNPJs no Brasil. Então eu tirei a maioria dos MEIs e trouxe apenas as pequenas empresas, né, as médias empresas e as grandes empresas. A gente tem mais de 9 milhões de CNPJs, ou seja, quando eu olho isso aqui, eu já percebo isso aqui, né? Tem grana na mesa, tá? Então, eu vou endereçar a solução para pequenas e médias empresas. Só que aí, quando a gente para olhar o mercado no modo geral, como solução, existem algumas alternativas que você pode desenvolver a tua empresa, desenvolver o teu negócio, tá? O primeiro deles seria você criar uma empresa de consultoria. Deixa eu tirar um pouco dar um zoom aqui. Primeira alternativa seria você criar uma empresa de consultoria, que aí você tem um baixo investimento, você tem uma geração de caixa rápido, você é menos escalável, tá? Porque você está vendendo basicamente hora, tanto sua quanto do seu time, e você está num trabalho de geração de confiança. Nesse modelo aqui, eu acho que é um modelo muito interessante, tá? Para quem está começando. Deixa eu só colocar um verdinho. Eu acho um modelo muito interessante para quem está começando. Por quê? Porque você tem ele é menos escalável, mas você tem uma rentabilidade maior e você consegue endereçar esse serviço, né, essa prestação de serviço, digamos assim, da consultoria para outras empresas, tá? A outra possibilidade seria você trabalhar especificamente com um software, ou seja, só que aí tem um grande porém. Por quê? Porque o software, você exige um alto investimento, que aqui no caso da Start, nós somos uma empresa de software, né? Exige um alto investimento em equipe de desenvolvimento, de produto, de experiência. A geração de caixa é no longo prazo, porque você tem, né, o efeito, eu gosto de dizer que é o efeito. Deixa eu trazer um desenho aqui para vocês. Quando você tem uma empresa de software, a tua receita, ela começa assim, ó. Então, você tem um alto custo para no futuro você ter o retorno sobre esse investimento. Então, é muito mais alongado.
Significa que é uma empresa, uma modalidade ruim? Claro que não. Por quê? Porque a gente está falando de um produto altamente escalável, se você basear ele como software como serviço. Ou seja, quando você tem um software que é baseado na nuvem e você não vende a licença, você vende a prestação do serviço, a assinatura daquele produto. E aí as pessoas pagam, as empresas pagam a assinatura daquele produto e você tem ali uma receita recorrente que é o melhor dos mundos hoje em dia. Se você pegar as maiores empresas, as big techs, todas estão focando nesse mercado de receita recorrente. Por quê? Porque você tem um ganho escalável violento no futuro. Então, vale muito a pena. Só que você tem que ter estômago para suportar os primeiros meses, anos ali de investimento. A gente tem vários casos aqui no Brasil de empresas que necessitaram de venture capital, ou seja, de investimento, para que ela suportasse o caixa negativo dela de investimento para que depois fosse uma empresa lucrativa e rentável, tá? E aí a outra modalidade seria uma empresa puramente de serviço, ou seja, você presta serviço, você gerencia a segurança de forma terceirizada para outras empresas, e aqui exige um investimento médio, porque você vai ter que ter uma equipe, você vai ter que contratar as pessoas, uma, duas, três pessoas ali para gerenciar a segurança, esses caras vão ter que ser certificados, você vai ter que ter parceiros estratégicos, vai ter que fazer parcerias com fabricantes. Então, a geração de caixa desse aqui também é no médio e longo prazo. Ah, Rafa, significa que eu não vou gerar caixa nos primeiros meses? Não, você vai. Se você fechar contratos recorrentes, você vai gerar caixa. O que eu estou dizendo é geração de lucro, né? Você vai ter uma geração de lucro menor no médio, no curto prazo, e no médio e longo prazo você vai ter uma geração de caixa maior. Esse aqui é um efeito, uma prestação de serviço expansível, não é escalável, porque você também está vendendo, digamos assim, hora, e o teu time tem uma limitação. E, obviamente, no futuro você vai ter que começar a trabalhar com eficiência operacional. Por quê? Você precisa ter, com menos gente, atender mais clientes, né? E aí, obviamente, você vai ter que começar a trazer produtos, ferramentas de monitoramento, para que você consiga, por meio dessas ferramentas de monitoramento com inteligência artificial, resolver de forma preventiva e proativa problemas que a sua equipe, que demandaria ali a pessoa ficar clicando em botões, né? Então, essa é um modelo expansível, mas é também extremamente rentável. Diria que aqui é um modelo do professional services. Você consegue expandir muito bem, ter uma disparidade de despesa com receita bem razoável e que acaba valendo bastante a pena esse investimento nesse modelo de negócio, tá? E a monetização, que aqui existem 4 alternativas interessantes se eu fosse criar um negócio, né? Existe a questão dos projetos, porque você tem uma geração de caixa rápido, mas pouco recorrente, ou seja, eu vou fazer um treinamento de conscientização, vou fazer um treinamento de segurança, vou fazer uma auditoria de segurança, vou fazer um assessment, vou fazer um scan de vulnerabilidade para mapear os riscos cibernéticos da rede desse cliente. Então, você tem ali um projeto, especificamente, porque tem início, meio e fim, que é um projeto de consultoria inicial, talvez, e que você vai ter uma entrada de receita interessante por um período menor de tempo, né? E depois tem as duas possibilidades aqui, que é de bundle, ou seja, pacotes de serviços que você consegue criar nível 1, 2, 3, 4 e endereçar produtos e serviços que esses produtos é o mesmo modelo, a dinâmica do freemium, né? De pacotes de produtos SaaS, quando você entra num site e você pode contratar, eu quero a versão Basic, Pro, Business, eu quero a versão Enterprise. Você pode ter esses níveis de avanço de maturidade para os clientes, e é também no modelo de assinatura, de receita recorrente, e tem os modelos puramente de assinatura, que é você trabalhar com serviços personalizados, entregar num modelo de assinatura para o cliente, ele paga mensalmente, onde você tem ali, dentro daquela assinatura, vários serviços de cibersegurança inclusos dentro desse contrato. Não seria num modelo de pacote, porque o pacote padroniza. Você acaba pegando clientes muitas vezes que têm menos maturidade, que são menores, que estão começando na jornada de cibersegurança, acaba não valendo tanto a pena você trabalhar no modelo, digamos assim, de assinatura, de serviços personalizados e customizados com esse tipo de cliente. Mas os dois casos são receita recorrente e eu iria por esse modelo, talvez, se eu começasse também. Mas existe um modelo que eu também vejo que é interessante para quem quer atuar tanto com projeto, com projetos de consultoria e consultorias continuadas com clientes, que é o modelo de revenue share, esse é um modelo que você tem a comissão recorrente
com fabricantes ou parceiros. Ou seja, ao invés de você ser o prestador de serviço, o gestor de cibersegurança na ponta no cliente, você é o cara que abre porta como consultor, você fecha os contratos, só que quem presta o serviço diretamente ao cliente, passando obviamente por você, né? Você é o cara, o N1 ali daquela conta, seria esse gestor de cibersegurança que eu gosto de chamar que é o CSP, tá? Que é o Cyber Security Provider, que é o provedor de cibersegurança. Então você receberia, para cada contrato fechado com receita recorrente, você também ganha uma comissão recorrente. Isso elimina a possibilidade de você ter que constituir uma equipe, treinar a equipe, trazer pessoas, porque você foca diretamente em geração de confiança e relacionamento de longo prazo com clientes. E aí você tem essa parceria, anda em conjunto. E, obviamente, se você quer ser uma empresa de um homem só, digamos assim, one person business, né? Você não precisaria necessariamente desenvolver uma equipe para trabalhar nesse modelo, porque você é o consultor e você tem parceiros estratégicos que atendem os seus clientes. Esse é um modelo extremamente interessante e a tua margem de lucro é bem razoável, tá? E por onde que eu começaria? Bom, existem 2 níveis aqui que eu vou mostrar para vocês. E esse é um modelo, se você está começando no mercado da cibersegurança, olha, se eu estivesse começando, eu faria esse modelo aqui, que é o modelo nível 1 que eu chamo, tá? Eu começaria como um consultor de cibersegurança, abrindo o mercado em pequenas e médias empresas acima de 20 pessoas, porque essas empresas já têm provavelmente uma maturidade digital, já tem um site, já tem algum investimento em pessoas de marketing, agência de marketing. Então, esse cara que tem uma maturidade um pouco maior quanto à economia digital, facilita com que eu consiga endereçar a prestação de serviço e a venda, né, de cibersegurança para esse cara, mapeando riscos, entendendo como que é o processo da empresa dele, entendendo o negócio dele e propondo as melhores alternativas de proteção digital no cenário dele, tá? Então eu faria projetos um pouco mais customizados e andaria em conjunto aqui com parcerias estratégicas que seriam os caras que fariam o monitoramento e a gestão, ou seja, seria o cara que gerencia a infraestrutura, o serviço que eu fechei com o cliente e ele me paga no modelo de revenue share, porcentagem do serviço. Então, se eu fechei um contrato de 2, 3, 5 mil reais mensal, eu negocio uma margem de comissionamento recorrente com esse parceiro e ele me paga mensalmente. Eu não preciso gerenciar, monitorar, ter toda uma equipe, né, interna para fazer isso. Eu consigo avançar em geração de confiança, geração de relacionamento com mais empresas, tá? Esse nível 1, eu acredito que faça sentido você chegar até ali 20 mil reais de faturamento mensal. Passou disso, talvez você, não, eu gostei muito desse modelo, eu quero continuar assim, trabalhando com uma carteira de clientes, e aí você começa a trazer pessoas para o seu time, não pessoas técnicas. Você começa a trazer pessoas comerciais, que seriam ali o que eu chamo de gerentes de contas, né? Que são os caras que também vão abrir mercado para você e você conta com os parceiros estratégicos. Basicamente, você se torna uma empresa de venda, de criação de relacionamento no mercado de cibersegurança. E as empresas que contratam de você, elas estão, a PME que contrata de você, é uma PME que está confiando em você. E você é o cara que seleciona os melhores parceiros para fazer esse atendimento. Esse ciclo todo aqui, você pode tranquilamente chegar a 100, 200, 300, 400 mil reais mensal, tá? Só que, obviamente, você tem que ter vários clientes na tua carteira com esse serviço, beleza? O nível 2, que aí já seria o modelo de gestor de cibersegurança, que é você, acima de 20 mil reais mensal, começa a fazer sentido. Por quê? Porque ao invés de você ir direto no cliente e ter um parceiro estratégico para monitorar e gerenciar a segurança por você, você teria uma equipe interna que você contrataria, pagaria ali as certificações, treinaria essa equipe, esses caras fariam a gestão, o monitoramento por meio de ferramentas e tudo mais, e você tem os seus clientes que você cobra uma recorrência, a mesma recorrência ali de 3, 4, 5 mil reais, você cobra dos seus clientes, você recebe isso diretamente, você não repassa ou não recebe como revenue share das contas dos parceiros estratégicos, a diferença é que você recebe isso bruto, tá? E só que com a diferença de que você tem que ter toda uma equipe, todo um suporte aí, começa a investir mais em pessoas da área de cibersegurança. Faz sentido? Faz muito sentido. Aliás, a Start tem mais de 300 parceiros nesse modelo aqui no Brasil. Estamos crescendo e se você quiser saber um pouco mais, aliás, pode vir aqui no link na descrição, conhecer o programa de parceria da Start.
vai ser bem legal mostrar para você como que a gente tem ensinado também a mais gestores de cibersegurança crescerem de uma forma lucrativa, escalável, rentável, para que, obviamente, eles cresçam aí para cima de 100, 200, 300. Tem gestores de cibersegurança, parceiros nossos, que faturam mais de 1 milhão por mês com esse tipo de serviço. E o que muda aqui com as parcerias estratégicas? Você pode fazer as parcerias diretamente com os fabricantes e distribuidores, onde você pega, capta os produtos, fecha esses produtos com esses fabricantes e eles repassam para você a possibilidade de ter uma tabela comercial diferenciada por meio de revenda desses produtos, da assinatura desses produtos, e até alguns fabricantes, dependendo, possuem o movimento do white label, que é a possibilidade de você colocar a tua marca como gestor de cibersegurança. Então você criou uma empresa que tem um conceito forte, uma marca forte, que é passar uma imagem forte para o mercado, é bem posicionada, e aí faz muito sentido você se posicionar como uma empresa que tem ali produtos, né? Não mais uma empresa só de prestação de serviço. Eu tenho produtos que você pode até mesmo chegar ao ponto de não ter mais os clientes diretamente, mas por meio do teu produto criar a tua própria base de parceiros que revendem também esse produto que você licenciou, que você fechou diretamente com os distribuidores. Então, vai depender muito do modelo, do movimento que você está fazendo. Mas esse nível 2 aqui, a partir de R$ 20 mil mensal, você já começa a poder trabalhar dessa maneira, captando os clientes, tendo uma equipe. E essa equipe pode ser pequena, né? 1, 2 pessoas, que você começa, até mesmo você, dependendo, mas eu não iria para esse caminho já logo de início. Por quê? Porque é um caminho que toma tempo, você precisa certificar, você precisa treinar, você precisa passar por todo um processo que tomaria muito do seu tempo, você não teria tempo de tirar a bunda da cadeira e fazer contato com clientes para fechamento de contratos. Então, eu acho um movimento de consultoria de cibersegurança com parceria estratégica, fazendo revenue share, pagando comissionamento, muito mais rentável e lucrativo, e você vai de fato atacar o problema do cliente, gerando a melhor solução, entender o pitch, o melhor pitch para você levar para as contas, e obviamente você vai ter uma empresa muito mais escalável. Se eu estivesse no seu lugar, seria isso que eu faria. Então, se você gostou desse vídeo, faz um favor, dá um like, se inscreve no meu canal para você também receber mais vídeos e também ativa o sininho, porque isso faz com que eu chegue para mais pessoas nesse mercado. E minha grande missão pessoal é que a gente possa elevar o nível de consciência da cibersegurança no Brasil, mas não só isso, fazer com que mais entusiastas, profissionais, empreendedores olhem para a cibersegurança, invistam na cibersegurança e levem essa proteção digital para mais empresas no Brasil. A gente tem aí mais de 60% das pequenas e médias empresas estão vulneráveis no mercado, então tem muita oportunidade para todo mundo. Se você quiser vir com a gente, então se inscreve nesse canal que vai ter vídeo toda semana aqui de como que a gente pode criar um negócio lucrativo e escalável nesse mercado. Tamo junto.